Tiago Finch. Eu empreendo desde os 12 anos de idade. Um mochileiro nômade que viajou o mundo com apenas um destino: Eu decidi investir minha carreira no mundo da internet. ir cada vez mais longe. Realmente existe o marketing digital antes do Thiago e depois do Thiago. Eu estou aqui para te dizer que o seu propósito nunca deixará de ser o seu propósito, desde que você encontre um motivo pelo qual você consiga acordar todos os dias pela manhã. Não se desgrude disso por nada nesse mundo. A vida não é sobre estar lá, é sobre chegar lá. Vamos deixar de lado toda aquela besteira motivacional e ir direto ao ponto aqui. Se você me conhece como o maior player do marketing digital, primeiro, você está me subestimando. Segundo, você não tem a mínima ideia sobre como esse mercado realmente funciona. Hoje, você vai entender que tudo que eu fiz no marketing digital não passa de uma grande engrenagem para um negócio ainda maior. Enquanto alguns players estão pensando em termos de criação de sites, gestão de mídias sociais, tráfego pago, o meu jogo é o de ecossistema de negócios, inovações e produções hollywoodianas. Enquanto alguns pensam em faturamento, eu penso em equity. Enquanto outros pensam em fazer milhões, eu penso em construir um império e deixar um legado. E se você por acaso não sabe o que é equity, você vai gostar ainda mais dos próximos episódios. Essa maneira de pensar não começou hoje. Eu já pensava dessa forma desde antes de subir o meu primeiro anúncio na internet. Tudo o que eu fiz foi pensado estrategicamente para que eu chegasse exatamente aqui, onde eu estou hoje. E é exatamente isso que as pessoas não fazem. Principalmente no mundo do mercado de marketing digital brasileiro. As pessoas só pensam muito em fazer dinheiro, mas se esquecem que o dinheiro é apenas uma moeda de troca. O mais importante é pelo que você vai trocá-lo. O dinheiro é uma ferramenta estratégica. Se você está entrando no marketing digital para ganhar dinheiro, está pensando de maneira errada. Ganhar dinheiro é um meio para outra coisa, não um fim por si só. E é nessa outra coisa que você deve colocar a sua energia, que será redirecionada naturalmente para você ganhar dinheiro estrategicamente como uma forma para alcançar tudo isso. Eu não estou falando de propósito. Ok, ainda não entendeu onde eu quero chegar, né? Pense no Elon Musk. Em 2002, ele recebeu 165 milhões de dólares da venda do PayPal para eBay. E podia viver o resto da sua vida apenas desfrutando de um estilo de vida multimilionário. Quantas pessoas a essa altura não iriam pendurar as chuteiras com 825 milhões de reais na conta? A conta bancária do cara já parecia um número de telefone. Ao invés disso, ele usou 100% do seu dinheiro para investir em duas iniciativas super arriscadas: carros elétricos e exploração espacial, e chegou a viver com dinheiro emprestado de amigos por conta disso. Mas foi assim que ele construiu o seu império. No fim, a questão não era ganhar dinheiro, mas explorar o espaço. Dinheiro era só um meio. Provavelmente ele pensou estrategicamente. Assim como para mim, todo o alarde que você já pôde ter ouvido dos milhões que eu faturei apenas com o digital foram apenas um meio para algo que ninguém percebeu. Pensar estrategicamente é muito simples. Você deve se perguntar: onde eu estou, onde eu quero chegar e como sair de onde eu estou e chegar onde eu quero. Por mais clichê que pareça, a maioria das pessoas que estão assistindo não conseguem sequer fazer uma dessas três perguntas. Elas ficam reclamando como um bando de bundas moles e não fazem ideia de como sair do lugar. Elas não têm uma coisa chamada visão, um futuro pelo qual lutar. Outlier
Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Ainda cedo, eu me dei conta disso. Enquanto a maioria das pessoas seguia o caminho tradicional, eu questionei esse caminho. Estudar, fazer faculdade, ser um advogado, engenheiro, médico, eu quero é ficar rico e nada disso vai me dar o que eu quero. Já era o que eu pensava. Mas me entenda bem, quando eu falo ser rico, eu não estou falando só, literalmente, de dinheiro. Eu estou falando de um estilo de vida outlier. Liberdade para fazer o que eu quero, quando eu quero, onde eu quero e com quem eu quero. Então eu rasguei o plano que a sociedade e os meus próprios pais tinham para mim e decidi escrever o meu próprio plano. Mas isso ainda não é nem a ponta do iceberg. Ok, Thiago, eu já entendi onde você quer chegar. Essa é só mais uma daquelas velhas histórias onde você é só mais um outlier que se vangloria por ter questionado o sistema e encontrado o pote de ouro no fim do arco-íris chamado marketing digital, não é mesmo? Errado. Sabendo que eu faria milhões com a internet, eu ainda levantei um outro questionamento. E ele foi o seguinte: eu sei que mais cedo ou mais tarde eu serei capaz de fazer o que todas essas outras pessoas estão conseguindo pela internet. Eu terei os meus próprios milhões. E o próximo grande questionamento ainda foi: e depois? Eu fui capaz de pensar além do que a maioria das pessoas que até já tinha os seus milhões no bolso, graças ao digital, pensavam. Faturar os inevitáveis milhões era só questão de tempo. Porém, quanto é que valeria esse meu negócio digital? Eu sabia que chegaria ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, ao 10º milhão. E isso já me traria a liberdade que eu tanto almejava, é claro. Afinal de contas, com esses milhões eu poderia começar a viajar ao mundo. Ainda assim, a pergunta que já me atormentava era: quanto valerá esse meu negócio digital, caso eu queira vendê-lo após me cansar de trabalhar? Se eu chegasse para um comprador investidor e procurasse vender o meu negócio que já teria faturado 1 ou 10 milhões, a resposta seria: Sr. Fincher, se você não tem uma receita recorrente, você é o negócio. Aliás, Sr. Fincher, você nem tem um negócio, você tem uma promoção. Quando você quiser parar de brincar de ganhar dinheiro, volta. Nesse modelo de infoprodutos, onde centenas de pessoas já estavam ficando milionárias mundo afora, sem uma recorrência garantida de lucro, a promessa de ganhos era alta. Porém, se o negócio não tem previsibilidade, você só consegue colocar uma grana em caixa fazendo o que chamamos de lançamentos, você tem apenas uma promoção, não um real negócio. Eu vou te explicar de um jeito que até a sua avó vai entender. Eu me camuflei em meio ao mercado de infoprodutos e lançamentos com o seguinte plano: eu vou fazer uma grana preta agora, mas vou usar essa grana para criar outros futuros negócios. Negócios que vão valer milhões, talvez até bilhões, enquanto eles já estão enchendo o meu bolso de dinheiro. Hoje, a estratégia que eu usei desde o início para alcançar os meus objetivos é a mesmíssima que está tornando atores de Hollywood bilionários. Prestem bem atenção. Esse é o Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock. Você deve conhecer ele pelas suas belas atuações em Velozes e Furiosos, Jumanji, O Fado do Dente ou, mais recente, Adão Negro. O que talvez você não saiba é que a sua atuação em Hollywood é apenas uma engrenagem de um verdadeiro império de negócios criado por ele mesmo. A sua carreira como ator não é nem a ponta do iceberg. E eu vou te mostrar o que eu, ele e outros diversos atores de Hollywood temos em comum. Crescendo em uma família de atletas, Dwayne Johnson esperava ingressar na Liga de Futebol NFL. O atleta promissor recebeu bolsas de futebol de diversas universidades e escolheu a Universidade de Miami. Várias lesões o impediram de jogar e ele acabou não ingressando na liga que queria. Então ele foi para a Liga Canadense de Futebol. Mas, depois de ser cortado e voltar para casa com apenas $7 na carteira, Johnson decidiu seguir os passos do seu próprio pai e se tornar um ator de wrestling. Depois de lutar na WWE por quase uma década, ele se concentrou em sua carreira de ator
em 2004. E foi através de sua fama em Hollywood que ele começou a criar o seu verdadeiro império, que vai muito, muito mais além do que o da sua carreira no cinema. Esse foi o anúncio de um dos seus novos filmes que serão lançados com a participação dele e do Chris Evans. E o filme é produzido pela própria produtora de Johnson, a Seven Bucks Productions. Se você não sabia que o The Rock tinha uma produtora de filmes, fique sabendo que ela existe desde 2012 e é a responsável por boa parte dos filmes com a participação dele. Rampage, Baywatch, Velozes e Furiosos Hobbs & Shaw, Adão Negro, Alerta Vermelho, Jungle Cruise, Shazam, filmes que arrecadaram juntos mais de 4,6 bilhões em bilheteria, cerca de 23 bilhões de reais. Lembra que eu falei que ele foi cortado da Liga Canadense de Futebol e voltou apenas com $7 na carteira? É daí que vem o nome da sua produtora, Seven Bucks Productions. Mas isso ainda não é nada. The Rock tem de 30% a 40% da marca Terramana, de tequila. A marca está avaliada em cerca de 3,5 bilhões de dólares, o que faz o The Rock, no mínimo, um bilionário, com apenas uma de suas marcas. Ele possui participação na Acorns, empresa financeira que permite que pessoas arredondem as suas compras e invistam automaticamente o troco. A empresa é avaliada em cerca de 514 milhões de dólares, 2,5 bilhões de reais. Também é co-founder da Zoa Energy Drink, marca de energéticos que ultrapassou 100 milhões de dólares em 2022, que foi só o seu primeiro ano. Em 2019, Johnson comprou uma participação na Southern Straw, empresa de sorvetes que fatura 178 milhões de dólares por ano, cerca de 890 milhões de reais. Em 2020, ele comprou a Liga de Futebol XFL por 15 milhões de dólares. Então, se você achava que o Dwayne Johnson era apenas um ótimo ator, é porque você não conheceu o empresário que ele é. E o mesmo serve para Ryan Reynolds, conhecido por interpretar Deadpool. Ele vendeu a sua marca Aviation Gin por 610 milhões de dólares. Tem a sua própria agência de produção e marketing. Te lembra alguma coisa? E o nome dela é Maximum Effort. É coproprietário de um time de futebol e vendeu a sua empresa de telecomunicações, a Mint Mobile, por 1,35 bilhão de dólares. Margot Robbie, Denzel Washington, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Todos esses atores conhecidos pelas suas performances nas telas dos cinemas mostram ali apenas uma faceta muito pequena de quem realmente são. Eles usam a fama que possuem como um propulsor para mover um grande ecossistema de um business que existe fora do seu campo de visão. Bom, bem-vindos ao meu mundo. Aquilo que vocês conhecem de mim através das redes sociais é, da mesma forma, um pequeno propulsor, uma pequena engrenagem que ajuda a gerar o efeito flywheel no meu grande ecossistema de negócios. Flywheel? Que palavra é essa? Bom, sabe o que na física nós chamamos de energia cinética? A energia associada ao movimento? Eu vou te explicar. Imagina que você tenha que girar um grande volante, muito pesado. E por mais que você aplique toda a sua força nele, ele move muito pouco. Mas você continua. Você é um outlier esforçado. Você aplica um pouco mais de força. E quanto mais força você aplica nesse volante, mais ele ganha energia cinética, o que deixa o volante cada vez mais leve. O volante gira cada vez mais rápido. Vai chegar um momento no qual o volante continuará girando sem a sua ajuda. Esse é o efeito flywheel. Quando você desenvolve um ecossistema de negócios e coloca ele em movimento, melhorando cada vez mais os processos, os funis, você reduz os esforços necessários para que os seus negócios se sustentem. Você cria o efeito dominó. Basta um pequeno empurrão
na primeira peça e todo o resto acontece sozinho. Esse pequeno empurrão é o que você vê quando eu posto um story ou um Reels no Instagram. E é um empurrão mais forte quando eu posto um vídeo no YouTube, pois os vídeos continuam sendo entregues por meios de SEO, o que torna o efeito ainda mais duradouro e otimiza os esforços no longo prazo. E assim, o meu ecossistema de negócios fica cada vez maior, pois quanto mais eu melhoro os meus funis, mais otimizo o meu tempo para aplicar os esforços em novas iniciativas. E essas novas iniciativas aumentam ainda mais a propulsão dos meus negócios, numa retroalimentação eterna que coloca capital quase que infinito no meu bolso. É como essa obra-prima que eu criei só depois de perceber o trabalho que me dava criar todos os funis de vendas que me trouxeram até aqui. O ClickMax, que inclusive eu deixei o link aqui na descrição. Ele, por si só, acelerou o meu resultado em no mínimo 10 vezes mais e de quebra vai me gerar um valuation bilionário. É assim que eu faço. Em sua autobiografia, Benjamin Franklin, um dos pais dessa terra que eu estou pisando, uma vez disse: tendo me levado da pobreza e obscuridade em que nasci e fui criado, a uma situação de prosperidade e certo grau de reputação no mundo, e tendo passado a vida até agora com considerável parcela de felicidade, é possível que a posteridade queira conhecer os meios a que recorri. E ele tá certo, apesar dessa confusão toda. É natural que as pessoas queiram saber como alguém bem-sucedido alcançou o seu próprio sucesso. Benjamin Franklin foi um inventor, filósofo, músico, escritor, cientista e diplomata. Foi um dos principais líderes da Revolução Americana, assinando a Declaração de Independência e ficando marcado para sempre. Sua reputação foi tão relevante que hoje o seu rosto está estampado em um dos símbolos mais icônicos do American Dream, na nota de $100. E ele conseguiu tudo isso vindo de baixo. Bom, é esse o tipo de pessoa que eu me inspiro. Em um dos seus maiores ensinamentos, Franklin conta o segredo do seu sucesso que, coincidentemente ou não, é também o meu segredinho. Dirija os seus negócios para não ser por eles dirigido. Se você tratar os seus negócios como um fim em si mesmo, ao invés de como um meio para a liberdade, você será controlado por ele ao invés de controlá-lo. E é por isso tudo que o Thiago Finch que vocês veem no Instagram é só um personagem coadjuvante de uma história cujo protagonista vocês ainda têm muito a conhecer. Aquele personagem no Instagram tem apenas uma única função: branding. Mas não se confundam. Não é um personagem criado meramente para convencer. Faz parte de quem eu sou. E se você quiser entender mais sobre o que é branding, eu te aguardo nos próximos episódios. Brindaremos.